Comprar violino para criança não é comprar roupa ou sapato. Não adianta você falar assim, eu vou comprar um pouquinho maior porque assim ele usa mais tempo. Para com essa ideia, porque não funciona assim para o violino. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você tem que saber, por que você tem que comprar o violino do tamanho correto para uma criança e não pode ser maior. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar como é que você mede para saber qual é o tamanho correto do seu filho. E mais, eu vou te explicar e mostrar todos os tamanhos. Eu estou aqui com um violino de todos os tamanhos, aliás, faltando só um tamanho que está faltando aqui. Eu vou te mostrar os tamanhos. Melhor de tudo ainda, eu vou deixar um cupom de desconto para você que está querendo comprar um violino para criança ou mesmo para adulto, um violino na loja Oliver Strings. O meu cupom de desconto lá tá escrito aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, já com o site para você clicar e comprar. E o melhor, não tem limite esse cupom e você pode usar quantas vezes você quiser e compartilhar com os seus amigos e conhecidos esse cupom também, para que todos possam aproveitar esse desconto. Bom, usar um violino maior do que você precisa pode trazer problemas de postura, trazer dores, fazer com que o seu filho ou a criança não consiga tirar um som de qualidade, um som afinado, porque compromete a postura. Quando o aluno coloca o violino aqui, é muito importante que ele tenha esse ângulo aqui, do braço que eu estou te mostrando aqui, esse ângulo esteja assim, desse jeito. Se o ângulo desse braço estiver muito assim, o que vai acontecer se o violino estiver grande? O aluno, ele perde a postura da mão esquerda correta, que é assim e não assim. Essa mão aqui é totalmente errada. Por os dedos na corda, tem que ser os dedos em pé na corda, desse jeitinho aqui, em pezinho, assim, fazendo uma casinha nos dedos. E se o aluno está com um violino grande, ele não consegue pôr os dedos de pé. Os dedos dele vão cair meio deitado na corda. Isso compromete a afinação, compromete a qualidade do som. Quando você ouvir um professor falando isso, que não tem importância o tamanho do violino para a criança, que pode pegar um violino maior, corre que é cilada. Essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. Se ela falou para você isso, ela não é um professor de violino, ela não é. Ela é um violinista, ela pode saber tocar violino, mas ela não é um professor de violino. Então corre que é cilada, hein? Outro problema que você vai enfrentar na hora de comprar o violino do tamanho correto, e esse que eu tenho na minha mão aqui, é o violino 1/32 avos, 1/32, tá? Ele é para crianças de 3 anos de idade, a partir de 3 anos de idade. Então ele começa com essa fração do violino, ele é 1/32 avos, referente ao violino 4/4, o violino inteiro, que é esse daqui igual o meu. E o problema que você tem é você chegar na loja para comprar, quando você vai comprar em alguma loja, que sempre isso acontece, e o vendedor fala assim, não, imagina, criança é violino meio, é violino 3/4. O vendedor de loja, gente, ele não sabe nada de violino. Ele sabe de vender violino. E ele vai querer vender para você o que ele vai ganhar mais, o que ele está precisando vender, o que ele tem lá no estoque e vai conseguir vender para você. Por que ele fala assim, não precisa ser o violino pequenininho, pode ser esse aqui. Porque o pequenininho, ele não tem lá na loja dele. Aí ele quer te vender o violino grande, porque aquele grande ele tem na loja. Você entende? Faz sentido para você isso? Comenta aqui, deixa nos comentários se já aconteceu isso com vocês. Quando a criança tem um violino do tamanho correto, ela tem um arco também do tamanho correto, referente àquele violino, né? E aí ela vai ter uma boa postura, desde que ela tenha um bom professor que saiba ensinar crianças, né? Porque é uma coisa que eu falo sempre, né, pro pessoal. Você sabe ler e escrever, é ou não é? Agora, reflete aqui comigo o seguinte, você sabe ler e escrever, e por isso você sabe alfabetizar uma criança? Ensinar uma criança a ler e escrever? Você sabe? Não, você não sabe. Então, se você sabe ler e escrever, mas você não sabe alfabetizar uma criança, precisa ser um professor que fez um curso sobre como ensinar uma criança a aprender a ler e escrever, por que você vai procurar um professor, ou por que você, violinista, vai querer ensinar violino se você não aprendeu a ensinar? Se você vai procurar um professor para o seu filho que ele só sabe tocar violino, ele só sabe falar. Ele não fez um curso de professor de violino, tá? Então a gente tem que pensar nisso.
com quem a gente vai pôr o nosso filho para estudar ou com quem é que eu vou fazer aula. Essa pessoa, ela é capacitada como professor ou ela é um excelente violinista, toca muito bem, mas não sabe ensinar o violino? Cuidado para você não cair nesses golpes então, hein? Bom, vamos falar então de como medir. Peguei minha trena aqui, essa trena é muito velha. Eu, para quem não sabe, eu fiz técnico em edificações e fiz até o 2º ano de engenharia civil na PUC Campinas. E essa trena, ela é lá dessa época, hein? Lá do início dos anos 2000. Eu cheguei a trabalhar um pouco nessa área lá atrás. Então eu peguei aqui para te falar como é que você vai medir o tamanho do violino para uma criança. Ah, e eu estava me esquecendo. Um detalhe muito importante. Na loja Oliver Strings, onde eu tenho o cupom de desconto aqui para vocês e o site, os violinos já vêm ajustados. Vem ajustado o cavalete e vem ajustado as cravelhas do violino. Então vem ajustado o cavalete, que é essa peça daqui, e vem ajustado as cravelhas, que são usadas para afinação. Quando não são ajustados, fica desafinando direto, não para, é muito ruim isso. E o cavalete desajustado, ele é um problema. Por quê? Ele pode machucar o tampo, ele interfere diretamente na qualidade do som e você não paga nada mais por isso. E a loja Oliver Strings eu conheço, eu já fui lá diversas vezes, por isso que eu recomendo. Porque tem lojas e vendedores por aí que eles falam, o cavalete já vem ajustado. Só que o ajustado deles é que eles pegam o cavalete que vem solto e colocam aqui o cavalete. Aí eles colocam o cavalete, mas o cavalete está bruto. Ele tem umas perninhas que tem que ser ajustado, tem que ser ajustada a curva, de acordo com a altura daqui, com essa curva, com tudo certinho, os detalhezinhos do pezinho para acomodar na madeira. Então, não caia nessa, precisa ser bem ajustado e na Oliver Strings eu garanto para vocês que é. Bom, primeira coisa é que eu tenho esse medidor de tamanho de violino. Aqui ele tem, né, as frações do violino, então 1/16, 1/10, 1/8, 1/4, meio, 3/4 e 4/4. Eu coloco, então eu tenho esse medidor e poucas pessoas têm, porque ele não vende aqui no Brasil, tá? Mas aí eu já vou te ensinar como é que você vai medir. A gente coloca no aluno aqui, pegando esse osso aqui da cravícula que a gente tem aqui, ó. Não sei se é clavícula ou cravícula, né? Eu não sei. Deixa aqui nos comentários se você sabe, se você é médico ortopedista, tá bom? Me conta aí. A gente vai encostar então isso aqui na cravícula, vai pedir para a criança esticar o braço dela e aí a gente estica isso aqui até essa linha do punho, que todo mundo tem essa linha do punho aqui, ó. Todo mundo tem essa linha. Então, isso aqui precisa estar na linha do punho. E aí, quando eu estico na criança, eu chego lá e olho e falo, o tamanho do violino dessa criança é meio, é 1/4, é 1/8. E aí eu tenho certeza do tamanho que é para aquela criança. Mas, se você não tem esse medidor, e provavelmente você não tem, um jeito de você saber é, primeiro, você comprando o violino na loja Oliver Strings, que eu tenho cupom de desconto, tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Os vendedores da Oliver Strings, eles estão preparados, eu estou preparando eles para que você possa ser auxiliado por eles para comprar o violino do tamanho correto. Então vai ser a primeira loja, provavelmente, no Brasil, que você vai poder comprar tranquilo o tamanho correto do violino e ainda com o meu cupom de desconto. E pode compartilhar com seus amigos aí o cupom de desconto. Você vai precisar de uma fita métrica. Eu não achei a minha fita métrica, por isso que eu peguei a minha trena aqui. E aí você vai medir. Eu vou deixar aqui embaixo para você desse vídeo, tá bom? E o pessoal da loja Oliver Strings também tem, para te orientar. Eu vou deixar uma tabela de medidas. Então vai ter assim, de tantos centímetros a tantos centímetros, violino do tamanho tal. De tantos centímetros até tantos centímetros, violino do tamanho tal. E como é que você vai medir? Você vai pegar e vai medir. Vai pegar o seu filho, ou o aluno, ou a criança que você quer medir, pede para ela esticar o braço, assim, e aí você vai pôr aqui, ó, a medida. No osso da cravícula, você vai pôr a ponta e vai medir até a linha do punho, essa linha que eu te falei aqui da dobra do punho. Você vai medir até aqui. Então, a medida que der daqui, né, do punho até a cravícula, com o braço esticado, você vai olhar lá, por exemplo, o meu, deu 67 centímetros. Então, aí eu vou olhar na tabela e falo assim, o braço do meu filho tem 67 centímetros, deixa eu ver onde que encaixa aqui. Aí, se você chegar numa medida que está no meio entre o violino de cima e o de baixo, aí o ideal era que você pudesse experimentar. E como você pode fazer isso? Você pode pegar
os dois tamanhos, se você tiver essa oportunidade. Se você mora em São Paulo, você pode ir lá na loja Oliver Strings, que eles têm todos os tamanhos aqui dos violinos. Ó, inclusive, vou te mostrar agora os tamanhos dos violinos. Bom, aqui nós temos os tamanhos dos violinos. Aqui eu começo com um violino do tamanho 1,32, 1/32, geralmente para crianças de 3 anos, bem pequeninas. Aqui eu tenho o violino de EVA. O violino de EVA, ele é um violino que você também, aqui na descrição desse vídeo, tem a loja do M. Hall. Você pode comprar ele lá com desconto, usando o meu cupom de desconto também. Ele é um violino que é do tamanho do violino 1/16, e nós, professores, que temos uma capacitação para treinar, somos treinados para ensinar crianças, nós sabemos e começamos a ensinar crianças de 3 a 5 anos com esse violino de EVA. O violino 1,32 é esse, depois a gente tem o violino 1/16, depois a gente tem o violino 1/10, aí depois o violino 1/8, depois aqui a gente tem o violino 1/4, aí aqui a gente teria o violino meio, não está aqui. Esse aqui é o 3/4, então aqui seria o violino 1/2. Aqui é o 3/4, tá? E aqui, ó, é o violino 4/4, que é o meu que você já viu. Aí você tendo a oportunidade de ir na loja para experimentar, ou se você, como aqui no nosso instituto, aqui no Instituto Educação do Talento, nós temos alunos de todos os tamanhos, com todos os tamanhos de violino. Então a gente pega e experimenta. Se ficou muito perto de um e de outro, coloca no aluno e veja quando você coloca aqui, se a mão dele fica bem certinha aqui e esse ângulo. Você precisa conferir esse dado aqui, porque às vezes ele está na transição. Por exemplo, hoje mesmo eu dei aula para um aluno, para o João Pedro, meu aluno, e ele tem 9 anos, 9 ou 10, acho. E ele está indo para o violino 3/4. Só que a gente mediu no medidor, ele dá na divisa do 3/4 para o meio. Então ele está na divisa. O que eu fiz? Peguei um violino 3/4, coloquei nele aqui, medimos, e eu percebi que ainda dá para 1, 2, 3 meses ele ainda ficar no violino meio dele, porque o 3/4 vai ficar um pouquinho grande para ele, e isso não é bom, compromete o resultado. Ah, Ricardo, mas eu vou comprar um violino, criança cresce, e depois, o que eu faço com esse violino? Bom, a coisa que eu vou te falar é a seguinte, quando a gente começa, a criança começa, ela pega um violino pequeno, relativamente, e aí a experiência que eu tenho nesses 20 anos aí dando aula, né? 20 de criança não, mas eu tenho 14 anos dando aula para crianças pequenas de 3 anos de idade já. E eu tenho visto muito o quê? Quando você pega um violininho desse tamanho aqui, ó, você depois não quer vender, você quer guardar como recordação. Mesmo que seja um dos maiores, é o primeiro violino deles. Então, primeiro, o primeiro violino, geralmente vocês querem guardar de recordação, porque foi o primeiro violino da criança, ok? E depois, os outros violinos, você pode ir vendendo, trocando, tá? Sempre tem gente querendo comprar. Aqui dentro do estúdio mesmo, no Instituto Educação do Talento, nós temos aí, sei lá, praticamente uns 40 alunos, e os alunos eles vão comprando uns dos outros, vão trocando entre eles os instrumentos. E eu também tenho um curso para professores de violino, né? Onde lá a gente tem mais de 100 professores, e esses professores, por utilizarem a minha metodologia, o método Como Ensinar Violino, que eu ensino, a técnica que eu uso para ensinar crianças de 3 anos, eles também têm alunos. Então lá dentro do grupo do WhatsApp, eles se fazem uma negociação. E a ideia que eu tive agora, exatamente pensando, é que vocês podem criar nos comentários desse vídeo aqui vender violino. Vocês podem falar, eu tenho um violino tal para vender do tamanho tal. E pega o telefone, liga para o outro, combina e vende e manda entregar, e manda pelo correio, pelo Sedex. Agora presta atenção numa coisa. Eu te ajudei muito aqui nesse vídeo, é ou não é? Fala a verdade, deixa seu comentário aí me contando se você sabia de tudo isso. E agora eu quero te pedir uma ajuda. Por favor, não custa dinheiro algum, custa 10 segundos. É você se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar um comentário aqui nesse vídeo. E embaixo na descrição e no primeiro comentário tem o link da página da Oliver Strings, que é a loja que tem o cupom de desconto. E eles têm todos os violinos dos tamanhos que você vai precisar. Me conta aí também nos comentários, você já viu alguém falar assim para você? Ah, compra um violino um pouquinho maior, não tem problema, a criança vai crescer. Manda esse vídeo para quem você já ouviu falar, manda no grupo, manda para o pessoal da igreja.
Todo mundo tem que saber isso. Tem que comprar violino do tamanho correto. Combinado? Deixa o seu like, se inscreve no canal e me ajuda a chegar nos 100 mil inscritos ainda em 2025, compartilhando aí com seus amigos e chamando o pessoal. Obrigado, até mais.